hoje nós estamos chegando a uma conclusão aí, pelo que os espiritualistas mais evoluídos nos contam, que existe sim um espírito que vai animando várias encarnações, várias figurinhas que a gente vai tendo, como se fosse um espírito, o ator por trás de todos os personagens que vão sendo montados para a experiência e evolução do próprio espírito. Você comentou muito bem aí que teve experiências, às vezes boas, às vezes não tão boas, né? Essas experiências de vida. E em algumas lives, até no teu trabalho, você comenta do teu espírito ter animado, então, a trajetória da vida da Helena Blavatsky. Uma mulher muito guerreira, enfrentando todos os desafios lá do século XIX para o século XX, o machismo, os dogmas pesados. Ela também teve essa questão de ter que abandonar um casamento, ela saiu pelo mundo, foi estudar, vamos chamar assim, nos terreiros da vida, nas escolas secretas, escolas filosóficas, maçonaria, por aí vai, e foi aprendendo a conhecer a si mesma. Parece que ela foi aprendendo a conhecer a si mesma, mas ela tinha uma egrégora de espíritos auxiliares, os mestres que ela chamava, né, o Moria, o Kuthumi, e para quem estuda a história da Blavatsky sabe o que eu estou falando. O trabalho que ela trouxe ao mundo, e eu me lembro isso de algum comentário lá, quando eu estudava teosofia, década passada, bastante a fundo, de que a obra dela seria realmente reconhecida 200 anos depois pela humanidade. E já passou praticamente uns 140, 150 anos, e sendo, digamos assim, o teu espírito, o espírito que te anima, esse espírito que projetou uma vida de revelações, de muitos livros escritos, tentando juntar algo maravilhoso que é a ciência com a religião e o conhecimento oriental. O que você tem de novidade para nós assim de contar? Essa experiência está ainda na agenda do teu espírito? Você tem que dar alguma sequência nessa tua existência agora, ou agora a tua vida é para outro departamento, você tem outras conquistas a ser feitas, e isso volta lá adiante, ou foi uma interpretação do personagem que teve seu momento, seu papel, e a Blavatsky, nas suas virtudes, nas suas forças e conquistas, ela vai se tornar algo do passado? Como é que você sente a presença dessa existência, né, criada da Blavatsky na tua própria vida? Essa é a nossa pergunta. Já, eu falei quando eu recebi o seu convite, né, para vir fazer a live, eu falei, eu vou fazer uma live com alguém inteligente, finalmente, sem desmerecer a todos que eu passei, sem desmerecer. Mas, às vezes, a gente fica ávido por uma pergunta que leve para as pessoas um pouco dessa informação. Primeira coisa aqui para a gente esclarecer. É isso, né? O meu espírito, né, já animou uma alma que foi a alma de Helena. E aí, para que a gente afine a viola, espírito ou mônada é da onde sai cada alma ou cada existência que a gente vive. Então, esse espírito, ou essa mônada, que é a manifestação do imanifestado em muitas faces de si próprio, né? Ele tem ali aqueles muitos espíritos, ou as mônadas, de onde então partem, né, suas almas ego para viverem a experiência na matéria, para então ter essa experiência de evoluir, né, paulatinamente. Então, esse mesmo espírito, sim, esse mesmo espírito já animou, né, a alma Helena. Portanto, sim, né, é que as pessoas fazem uma confusão, então você é a reencarnação da Helena Blavatsky, e aí, como se fosse um pecado você ser a reencarnação de alguém, né? Você podia ter falado que você é a reencarnação das abobrinhas amarelas, mas da fulana, do ciclano, não pode, né? Porque, como assim? E se esquece que todos nós, já fomos muitas hipóteses, e talvez hipóteses fantásticas e incríveis, e outras terríveis e tenebrosas, né? Eu estou aqui contando que eu tenho uma experiência que, uma só não, tem muitas boas e outras não tão boas, isso é só dualidade. E, então, quando vem uma nova alma ego, ela não é a antiga, ela é essa vivendo a sua experiência, porém, os nossos acúmulos de informações e conhecimentos úteis
eles servem para que a gente faça algo de bom nessa nova trajetória, para que você possa continuar a sua própria evolução. E aí, nesse ponto, Jean, assim, eu digo para você que a minha obra hoje, que é inacabada, porque a minha obra é a própria evolução desse meu espírito, e que eu nem pretendo, e tenho certeza que não vai ser agora, nessa vida, tem sim por missão fazer isso, expandir conhecimento, falar de forma livre, falar para todos, usando agora as ferramentas possíveis. Eu falei já sobre isso e vou repetir, eu nunca li as obras dela, porque quando ela manifesta, então, como essa minha personalidade de vida passada, ela se apresenta para mim, antes de me contar isso, né, no primeiro momento, ela se apresenta para mim, me dizendo, me perguntando se eu gostaria de escrever, e eu pergunto para ela, mas nós escreveremos o que, afinal? Aí ela falou, se você primeiro me responder que sim, a gente continua nosso diálogo. E aí eu entro, né, nas perguntas, porque chega a ser cômica essa história, porque a primeira vez que eu tive um contato com ela, né, de sentir essa frequência, assim como eu via daquela outra eu, que eu narrei aqui há pouco, né, entre meus 30 e 31 anos, que ficava ali, uma hora era a André, outra, né, a Rutinha e a Raquel. Tinha hora que eu estava virada no geral. Da mesma forma, essa energia se apresenta para mim, e ela se mostra para mim, e eu não sabia quem era, porque naquele momento esse não era um tema, acabei de falar para vocês, em que pese ter ali uma relação com a espiritualidade de forma atávica, eu nunca dei atenção para isso. E quiçá o ocultismo e outros assuntos, eu tinha um conhecimento da filosofia baseada no direito, porque era aquilo que eu estudava na época, né, a hermenêutica, enfim, lia tratados de Platão, as leis, mas eu lia com outro olhar, então eu não tinha nenhum tipo de relacionamento com esses assuntos, com esses temas do ocultismo, de teosofia, de Helena, etc. Então, quando ela se apresenta para mim, me fala isso, vamos escrever, porque sim, essa é uma coisa da qual eu gosto muito, que é escrever. Sempre tive, como eu disse, eu li muito cedo, e sempre gostei de escrever coisas, né, metafísicas, sem entender muito o que era, mas coisas ali, minhas anotações como um diário, coisas desse gênero. Nada que explicasse muita coisa, eram muitas mais perguntas que respostas, né? E quando, então, eu digo sim para ela, eu aceito, né, no começo, morrendo de medo, achando que eu estava fazendo um pacto com alguém, né, de novo ali, sei lá, vai começar de novo. Mas no momento em que eu disse sim, e aí num dia eu falei para ela, tá, e vamos escrever sobre o quê? E ela me disse, simplesmente escreva, porque está tudo dentro de você. E ali começa realmente uma escrita que, apesar é simples, é uma linguagem mega simples, porém é de uma profundidade que, ao mesmo tempo que eu sabia aquilo, eu falava, mas é muita coisa para alguém que nunca teve contato com essa informação antes. E aí isso começa a acontecer. Só que o que acontece, né? Se eu me deixasse realmente só envolver por essa escrita, eu teria que parar de viver a minha vida, né? Porque ela é incansável. E eu ainda preciso resolver questões da matéria. Minha vida ainda segue. Porém, ela me disse, então vamos fazer de uma outra forma. Vamos comunicar, vamos falar. Vamos falar muito, vamos falar sempre, vamos falar para todos. Pelo menos a mensagem agora vai chegar às pessoas de uma forma mais simples, mais palatável, para chegar a mais pessoas, para a gente abrir para mais pessoas. E aí, quem sabe, inclusive, as pessoas começarem a se interessar pela obra. Então, pela obra dela, né? Então, já, o que eu entendo é que eu estou sendo uma facilitadora desse processo dela própria. Ela, muito inteligente que era, ela deixou para o futuro dela escrito como ela faria para levar essas histórias adiante, de uma forma que saísse só daqueles lugares mais fechados, né, e de intelectuais, enfim, que tentam traduzir, trazer essa informação, mas que ainda está distante da grande maioria das pessoas, porque as pessoas, na vida real, estão na dor dessas questões que eu acabei de trazer, Jean. Estão na dor do dia a dia, das suas dificuldades para lidar com a família, com o dinheiro, colocam, inclusive, o dinheiro como uma egrégora, quase, né? Porque parece que é ele que é o responsável por você ser ou não feliz, porque está tudo tão desviado da verdade, está tudo tão nessa ilusão, que as pessoas não conseguem ter olhos
ou ouvidos, ou coração, para perceber obras daquele tamanho, daquela intensidade. E aí a gente vem ainda com uma ciência que está cada vez querendo, né, tapar mais ainda essa questão toda da espiritualidade, transformar a gente quase que em seres tecnológicos também, né? Como se nós fôssemos verdadeiros robôs. Então, quando você entende, porque você passa hoje horas nesse equipamento, e tem estudos que provam que são segundos para você botar essas telas dentro da sua mente, isso está te controlando. Em que momento você vai ter tempo para ler uma obra, um livro, né, com várias palavras, não é só sobre a escrita de época, é palavras que são estranhas para nós, porque vêm, né, ainda do Oriente, enfim. Agora que a gente está se abrindo para falar desses lugares de forma mais aberta, né, em vários grupos, enfim, porque nem isso era possível antes. Então, eu acredito sim, né, acredito porque eu tenho fé, muita fé em mim, no meu projeto, que a gente está aqui agora para levar esse conhecimento de uma forma mais simples. E aí, está escrevendo ainda? Eu escrevo um pouco, paro, escrevo um pouco, paro. Não sei o que vai acontecer com isso, não sei quando, não sei se vamos publicar isso, tá? Porque aí vem a dor da Andréia encarnada. Eu ainda preciso lidar com uma série de sentimentos que envolvem essa forma como nós somos rechaçados, criticados. Não que eu tenha medo, mas é o sentimento, não é sobre o que os outros falam, mas como eu me sinto. Então, eu ainda estou em tratamento comigo mesmo. A própria Helena sofreu isso. Ela dizia, né? E ela diz para mim até hoje, porque é a minha frase hoje, eu sinto, sabe, as ferroadas das pessoas como se fossem abelhas picando o meu corpo. Pessoas de tudo quanto é canto. Eu fecho o meu olho, eu vejo a energia dos cordões energéticos negativos de pensamentos de pessoas que falam e expandem o conhecimento dela. Essa criatura divina que faz isso não entendeu porcaria nenhuma, porque está ainda querendo julgar, porque veja, não importa se eu fui ou se eu não fui, se o que eu estou trazendo de conhecimento, se o que eu estou expandindo está sendo bom, está trazendo alguma lucidez para as pessoas, né? Então, que estão agora buscando, talvez, se conhecer mais, mergulhar mais nesse conhecimento, está tudo certo, conseguimos, atingimos os objetivos. Muito, e aí, quem sabe, esses tantos e importantíssimos seres humanos que estão traduzindo, trazendo luz para essas falas e fazendo a sua expansão do seu modo, comecem a ser acessados também e comecem a fazer sentido para todos. Percebe que ninguém deixa de ser importante nessa roda? Essa roda todo mundo importa, mas a gente precisa começar realmente a alavancar isso, porque o que é a evolução, Jean? A evolução, ela é um vórtice, né? Como a gente fala. Por isso que eu não gosto de falar de certo, errado, bom e mal, é dualidade, é próprio da terceira dimensão. Polaridade, positivo e negativo, é polo, né? Que é uma das nossas leis herméticas que mantém o equilíbrio cósmico. Se eu pegar alguma coisa negativa, né, densa, e botar ela em vibração baixa, mas chega uma hora que a vibração é tão baixa que ela vai ficar no nível reto. Assim também a frequência leva, até que você nem escuta, né, tem os limites de som e tudo mais, né, de luz. Então, tudo vai para um equilíbrio. Então, positivo e negativo estão na mesma linha, na mesma faixa. E nós estamos fazendo o nosso trabalho evolutivo, que é o quê? É o nosso vórtice nessa linha, positivo e negativo. Só que esse vórtice está muito tempo rodando na rodinha, né, do ratinho. Agora a gente precisa dar o impulso. E o próximo, para a gente ir em evolução, que é um vórtice. Né? A evolução é em vórtice. Como que eu faço isso? Aí é a mágica. Como? Né? Como? Primeiro que a resposta do como somos sempre nós mesmos. Nunca vai vir ninguém de fora para te dar essa resposta. Mas, para você entender esta resposta, você tem que ter aí caminhos, né, para ouvir alguma coisa que te traga algum sentido e direção para a sua vida. E aí, conforme você vai ouvindo, aquilo vai fazendo sentido, você percebe que você também é caminho para fazer isso para o outro, que faz para o outro. Porque nessa régua não tem ninguém melhor ou pior que ninguém. Está todo mundo na régua do aprendizado.
Então, se você já tem algo de bom para oferecer, faça a sua parte, ofereça seu melhor. Pare de se preocupar, de se incomodar com o que o outro está fazendo, porque tem público para todo mundo, tem fala para todo mundo. Faça o seu melhor. Fez o seu melhor, você já está contribuindo para alavancar, para empurrar, porque a gente, para evoluir, você precisa de todos que vêm antes, que estão abaixo de você, para você também subir. Então, é uma codependência. A humanidade só vai, a humanidade e todo o cosmos com C e o cosmos com K, só vai para as expansões divinas de evolução quando tudo for junto. É o toros energético, né? A gente está nessa constante movimento de energia, né? Fluindo, fluindo. Então, todo mundo vai. Por isso que se reencarna, inclusive. Porque qual é o sentido da reencarnação? É pagar alguma conta pelo que você fez ou deixou de fazer? Não, é curar-se a si próprio dessas questões que ainda estão em pendência com o seu próprio espírito. Porque não é porque você fez obras brilhantes que as pendências com o seu próprio espírito terminaram, que estão vinculadas aos sentimentos, às emoções, que fazem com que a gente permaneça conectados à matéria. E, por conta disso, inclusive, muitos seres que já evoluíram, né, já subiram um degrau, ainda pedem para reencarnar ou ainda reencarnam. O próprio Jesus, ele teve que baixar a frequência dele para poder vir para a Terra, porque ele queria não, era um projeto dele estar aqui trazendo suas informações para poder gerar um exemplo, um fluxo de exemplo para a humanidade seguir. E aí é sobre isso, então não tem mais ou menos bom, ruim, você é. A Andréa Francomano hoje está fazendo a obra inacabada dela, que é dela, Andréa, que é exatamente expandir conhecimento, falar de amor, levar essa informação para o maior número de pessoas possíveis. E sim, hoje a Helena, né, é o mesmo espírito, e muitas vezes, né, não raro, ela mesma vem dar a mensagem dela. E aí você vai me perguntar, isso é uma canalização? Não. Isso é uma sobreposição. É uma sobreposição de algo que é você. Mas não é você mais, é você como espírito. Mas não é a sua própria consciência. A sua própria consciência hoje, ela está animada por muitas consciências que vieram antes. E conforme você vai se melhorando, se preparando com você mesma, tá? Não é com ninguém, não, é tu com tu, mas você vai acessando o seu próprio conhecimento, e isso foi entregue para nós. Essa é uma das chaves que estão aí em vários escritos, né? Em vários livros, dizendo que uma das chaves é exatamente essa: quanto mais você se conhecer sobre você mesmo, mais você vai acessar as informações que são suas por acréscimo, mais você vai despertar para todo o conhecimento que ao longo da sua história faz parte de você. Porque se você herda DNA, você realmente acredita que você também não herda teu conhecimento? Teu conhecimento é teu por acréscimo de ti mesmo. O tempo que você leva na dor, no sofrimento do dia a dia, da vida, da sua rotina, que muitas vezes envolto nessa ilusão do que a gente vive aqui na matéria, né? Todo mundo vive para o ter, porque não consegue entender o ser e acha que o ter vai garantir o ser, quando é exatamente o contrário. Mas você se distancia desses seus conteúdos de informação útil. Quanto mais você vai se alinhando, né, vai entrando na ordem, no equilíbrio do seu próprio ser, do seu próprio espírito, mas tudo que é teu, porque você vai iluminando também as tuas sombras, porque cada sombra refere-se a esses sentimentos não tratados, né? Sombra não é só o que a vida que você viveu no passado, é tudo aquilo que te causou de alguma forma dor. E por que não dizer que uma das dores da Helena é exatamente as picadas de abelha que ela tomava, por ter a coragem de falar como que ela pensava naquele tempo, com aquela forma de se comunicar. E aí sim tem uma característica que eu sei que é muito dela, que é esse jeito de falar, que às vezes parece né, mais incisivo, e essa é a Andréa hoje, e se ainda está aqui, né? Eu ainda faço essa fala de forma mais dura, talvez, muitas pessoas acham que é dura,